Olá, me chamo Afonso Medeiros, sou professor titular de História da Arte na Universidade Federal do Pará, na Faculdade de Artes Visuais e no programa de pós-graduação em artes, e também estou como bolsista produtividade do CNPq desde 2016. A minha fala de hoje tem como título Além de 50 ou 100 anos de ensino, a história da arte nas vozes paraenses. E eu começo fazendo uma contextualização, uma breve contextualização da história da arte, da historiografia da arte, particularmente, no Brasil e um pouco em Portugal, para poder falar e depois eh, assinalar um pouco quais as tendências da historiografia, de uma maneira geral, e, até certo ponto, se essas tendências se verificam na, na historiografia da arte brasileira, vista a partir do solo onde piso, do estado do Pará, de Belém especificamente. Então, pulo a introdução e falando já das tendências macros descentralizadas na historiografia, de uma maneira geral, digo, para esse fim, o campo historiográfico teve que assumir o registro oral e imagético como documento, deixou-se infectar pela nova noção de autoria desenvolvido pelos estudos literários, arrefeceu a desconfiança meramente literária em relação à biografia e à autobiografia, atentou para os diversos níveis de mensagem do discurso explorados pela linguística, abriu-se aos métodos e às epistemes da sociologia, da antropologia, da semiótica e dos estudos culturais. Carlos Rojas afirma: com isso, nas décadas posteriores a 1968, os terceiros ou quartos análises franceses, as várias vertentes da microhistória italiana, os representantes da nova história radical estadunidense, a nova história social alemã, a recente história institucional portuguesa, a renovada história regional latino-americana, a antropologia histórica russa, ou então as várias correntes da história marxista britânica, enfim, todos esses centros historiográficos tornaram-se igualmente importantes. De fato, os anos 1980 se tornaram fulcrais para a renovação historiográfica da arte na América Latina. História Geral da Arte no Brasil, essa é a voz da Marina. Publicado em 1983 e, portanto, fazendo 40 anos atualmente, organizado por Walter Zanini, e Apolo e la Máscara, de Stella Ocampo, de 1985, ambos ecoando tendências artísticas, críticas e curatoriais já visíveis desde os anos 60, são apenas dois exemplos frutíferos de um esforço de descolonização do pensamento historiográfico latino-americano, para e passo com aquelas vertentes historiográficas descentralizadas, assinaladas por Carlos Rojas. As vozes paraenses na história da arte começaram a ecoar quando foram publicados Rubens e os Flamengos, 1917, de José Flecha Ribeiro, e A Arte no Pará, 1888-1918, retrospecto histórico dos últimos 30 anos, publicado em 1918 por Teodoro Braga. Com esse início, digamos assim, há mais de um século, naquela que eu chamo de diáspora paroara rumo à Escola Nacional de Belas Artes, via Paris, as vozes paraenses se completam com Carlos Flecha Ribeiro e Quirino Campo Fiorito, ambos também professores da Escola Nacional de Belas Artes. Lembrando que tanto Teodoro Braga quanto Flecha Ribeiro foram não só professores da Escola Nacional de Belas Artes, como também foram professores do que hoje se chama nível médio. Mas a história da arte como disciplina autônoma só deu o efetivo ar de sua graça nos currículos paraenses superiores em solo paraense quando da criação do Centro de Letras e Artes e de seus respectivos departamentos na UFPA.
Antes disso, ela aparece combinada com a história da literatura na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras nos anos 1950 e aliada à história da arquitetura na Faculdade de mesmo nome nos anos de 1960. Segundo registros do então Centro de Letras e Artes, da UFPA, ela surge como área de conhecimento atrelada à estética, mas como disciplina autônoma já em 1973, visto que aparece nos currículos de muitos alunos dos cursos de arquitetura, num primeiro momento, e logo depois no curso de Educação Artística, Artes Plásticas, pois essa disciplina, tanto estética quanto história da arte, autonomamente falando, estavam destinados a este curso, a criação desse curso de Educação Artística, Artes Plásticas. E assim, uma história geral foi oferecida desde então, tanto para o curso de arquitetura quanto para o curso de biblioteconomia, e em 6 semestres, incluindo 2 de arte brasileira, para o curso de educação artística, artes plásticas, o que configurou uma espécie de semi-carreira para a história da arte, visto que tínhamos uma carga horária um tanto quanto diferenciada em relação aos cursos de educação artística ou de artes visuais no Brasil, seja licenciatura ou seja bacharelado. A figura mais importante nesse período, desde os anos 40, do ensino da arte, seja pelo ensino em si mesmo, sobretudo na UFPA, mas também pela sua gestão, por suas gestões, e embora tenha nos legados poucos escritos, foi do professor Francisco Paulo Mendes, que foi, sem sombra de dúvida, a figura que fomentou para que se consolidasse a história da arte como área de estudos academicamente sustentada e sustentável aqui nestas plagas ribeirinhas do capitalismo. E aí eu comento no meu texto como isso evoluiu, como isso acabou transbordando para outras instituições de ensino superior, notadamente na UNAMA, para a UNAMA, a Universidade da Amazônia, e depois, muito depois, para a Unifesp, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, mas também se espraiou por outros cursos, não de arte, como o curso de História, como o curso de Conservação e Restauro, como o curso de Museologia, como o curso de Cinema, enfim, cursos que desde os anos 2010 têm estas disciplinas obrigatórias nos seus currículos. Pelo visto, nos últimos 5 anos, a questão da representatividade goza atualmente de um prestígio acadêmico sem precedentes. Mas esse prestígio é devido muito mais aos movimentos feministas, indígenas, LGBTs e antirracistas do que, a princípio, uma indução acadêmica, com as exceções de praxe. Diria até que o sistema de cotas implantado paulatinamente nas universidades públicas brasileiras a partir da primeira década do século XXI, e a UFPA foi das pioneiras, antes mesmo que se tornasse lei federal, pegou a nossa geração de historiadores da arte, que eu digo que é a terceira geração em solo paraense, de calças curtas, envolvidos que estávamos naquelas querelas entre regionalismo, nacionalismos e internacionalismo. Nesse arcabouço, a descolonização dos saberes no campo da arte, do seu ensino e da sua historiografia tem se limitado, sobretudo, à absorção de artistas indígenas e afrodescendentes no circuito sistema contemporâneo das artes. Mas pouco ainda se faz por uma historiografia que, subvertendo cânones excludentes, absorva a produção artística de indígenas, mulheres e afrodescendentes antes das viragens entre os séculos XIX e XX. Até agora, o limiar temporal e estético de uma historiografia assim revisada. A propósito, talvez já não estejamos lidando com os conceitos de modernidade e pós-modernidade, mas de metamodernidade
conforme definição de Filadelfo Menezes, em 2001, pioneiro dessa conceituação entre nós. De nossa parte, aqui, da Faculdade de Artes Visuais, a própria estrutura epistêmica e metodológica da história da arte foi modificada a partir de 2020 para a licenciatura e, a partir deste ano, para o bacharelado, optou-se por uma estrutura descentralizada e interculturalista, com a arte brasileira transversalizada numa história geral da arte não necessariamente ufanista, mas, ao contrário, em constante dialogismo e intertextualidade entre localidade, globalidade e matrizes culturais que aqui refiguraram culturas visuais peculiares, assumindo as fricções políticas, estéticas, epistêmicas e historiográficas que tal confronto suscita. É isso que eu tinha a dizer, resumidamente. Eu espero que a íntegra do texto seja publicado nos anais deste nosso 32º Congresso da Associação Nacional, esse 32º encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, realizadas em Fortaleza. O meu muito obrigado e até uma próxima vez.